Muito bem, vamos começar. Sejam bem-vindos, então, a essa primeira live, né? Estou muito feliz de começar esse projeto, já um pouco protelado, né? Custei um pouco a começar, mas estou aproveitando para adiantar, antecipar as minhas metas para 2024, né? Vamos ver se dá certo desse jeito. Aí eu já começo no final de 2023, ó. Fica a dica. E o objetivo dessa live, dessa série de vídeos, né, vai ser falar realmente, focar em leitura de partitura. Bom, enfim. Antes disso, queria me apresentar para quem não me conhece ainda. Eu me chamo Matheus Kern. Eu sou formado em piano clássico, né? Sou bacharel pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. E eu me apresento como pianista, né? Enfim, com alguma regularidade, especialmente junto do grupo Piano Orquestra, que é bem legal. Vocês podem dar uma conferida lá depois, né? Nas mídias sociais. Estamos sempre por aí. Tocando piano mesmo, né? Como já disse, como pianista. Eu sou criador e usuário do meu próprio método de ensinar piano, né? Então eu sou professor já faz um tempo, trabalho como professor particular, tenho, enfim, cerca de 30 alunos no momento, já tive muitos outros. E esse método que eu uso para ensinar, ele se baseia em dois pilares, né? Então, o primeiro é que nenhuma teoria ela é ensinada sem a prática, na medida do possível, né? Acho que música é realmente é uma, é um conhecimento prático, né? É claro que você pode saber sobre teoria da música e história da música, né? Tudo isso são áreas que você pode dominar também, ou harmonia, enfim, áreas de conhecimento que tem um lado teórico, né? Mas eu acho que para quem começa a estudar música, normalmente o objetivo é fazer música, né? Então, a partir daí, sempre que eu ensino sobre teoria ou sobre algo do gênero, eu tento associar com a prática do instrumento, coisa que eu acho muito, muito, muito importante. Deixa eu só mexer aqui. Eu tô pegando o jeito ainda. Eu vou conseguir, prometo. E o segundo pilar, eu disse que são dois, né? Então, o segundo pilar do método que eu uso é que técnica do instrumento, quer dizer, técnica, né, se refere normalmente se refere a exercícios ou que você faz, que você executa, que você estuda bastante para você ficar muito bom em tocar piano, né? Ou se refere realmente à sua habilidade de tocar, né, técnica. E é muito comum existirem exercícios de técnica onde você aprende, que são focados para você aprender a fazer tal coisa, né? Então, o segundo pilar é que quando eu ensino, eu acho que técnica é uma coisa que precisa ser aplicada junto com o repertório. Ou seja, você está aprendendo uma música e ali tem um trecho difícil de realizar, né? Então, eu acho que o ideal é que você consiga realizar aquela passagem da música por meio do estudo da própria música, né? Isso pode parecer meio óbvio, mas existe uma escola de ensinar piano que é muito tradicional, muito, muito robusta, muito consistente, né? Mas que aplica vários exercícios, né? Escala, arpejo e tal, coisas que são interessantes para quem está começando realmente, mas que às vezes não produzem tanto resultado, né? Dependendo da forma como você faz ou da forma como você aplica. E pode ser um pouco desestimulante também, especialmente se você está aprendendo piano porque você gosta, não necessariamente porque você quer ser um grande pianista, né?
ou trabalhar com isso, ser um concertista, enfim. É, acho que realmente é importante a gente dosar assim a maneira de ensinar um conteúdo para as pessoas, né? E a impressão que eu fico é, de muitas maneiras que existem de se ensinar piano é que o professor vai sempre ensinar piano como se esse aluno ele fosse, enfim, o objetivo dele é se tornar um grande pianista, concertista, viajar o mundo tocando piano. De repente, um ou outro, né, aluno tem esse objetivo. Mas, de modo geral, as pessoas aprendem a tocar piano porque elas gostam de piano, porque elas querem, né, ter uma maneira de extravasar esse gosto, de manifestar esse gosto pela música, música clássica, música do piano, né? Em suma, como uma espécie de hobby, né? Mas que é um hobby muito construtivo, né? Um hobby que você realmente se dedica, você constrói e aquilo faz bem para você também. Enfim, então, esses dois pilares, né? E hoje, atendendo a esses dois pilares, né, o meu objetivo é falar sobre leitura de partitura. E essa série de lives vai servir nesse sentido. A gente vai falar sobre, não falar, né? Nós vamos realmente tocar juntos. A gente vai aprender a tocar juntos. Eu vou junto com você que estiver aí, passo a passo, realmente fazendo exercícios de leitura, né? Que se manifestam na forma de música, certo? Ou seja, é como se fossem pequenas músicas, muito pequenininhas, que você pratica. E aí tem esse conhecimento teórico da partitura, mas que aqui ele vai ser sempre prático, né? Eu sempre digo para os meus alunos que partitura a gente lê com os dedos. Às vezes eu estou numa aula e eu falo, lê isso aqui para mim, não sei o quê. Aí o aluno vai lá, dó, mi, sol. Mas na verdade o que eu quero dizer quando eu digo ler é toque, né? Porque é o que nos interessa como pianistas, né? Você tem a partitura e o que eu quero dessa partitura? Eu quero saber tocar, né? E aí você encontra vários vídeos no YouTube dizendo, te ensino a ler partitura em 10 minutos. Te ensino tudo o que você precisa saber de partitura em 3 vídeos. Segredos da partitura, entenda, curso para ler partitura, não sei o quê. E, na verdade, esses são, claro que são conteúdos muito, muito interessantes, né? Onde a pessoa vai te dizer onde se localiza todas as notas e vai te dizer os ritmos das notas, mais ou menos como funciona, sustenido, bemol, as claves, né, pauta, pentagrama, isso tudo. Só que é como se um professor fosse entrar numa sala de aula, assim, enfim, com alunos que estão sendo alfabetizados, estão aprendendo a ler e escrever, né? E aí o professor chega lá e diz assim, bom dia, alunos, hoje eu vou ensinar vocês a ler e escrever em meia hora. E aí ele ensina o alfabeto, ensina o som de cada letra, explica que B com A dá Bá, B com E dá Bé, B com I dá Bi, e assim sucessivamente, né? As sílabas, Q, U, I, talvez, as mais complexas. Explica mais ou menos como funciona, quando você junta as sílabas, você forma uma palavra, quando tiver um espaço, você, né, tenta não juntar uma palavra na outra. Enfim, e aí explicado isso tudo, e pronto, agora vocês já sabem ler e escrever. Claro que não, né? Porque uma língua você aprende praticando, né? Eu até toquei numa apresentação, numa cerimônia de encerramento de alunos recentemente e alunos dessa faixa etária que acabaram de aprender a ler e escrever, né? E teve uma fala da diretora interessante, encorajando os pais a ler com os filhos, né? Pega um livro e lê com o seu filho, porque isso vai preparar para quando ele, né, passar para a próxima fase, o ano que vem, tal. Porque realmente é uma coisa prática. Partitura não é diferente disso. Partitura é uma espécie de linguagem, né? E o jeito de aprender, eu posso até te explicar onde fica cada nota, o valor de cada nota e regras, exceções, assim. Mas aprender mesmo, você vai aprender fazendo, entendeu? Se você não faz, você não vai aprender. E é nesse sentido que vai servir essa série de lives, ok?
Essa primeira, ela vai ser, bom, enfim, eu vou partir bem do comecinho, né? Bem rudimentar mesmo, primeiros passos, assim, para quem não sabe nada de música, para quem não sabe nada de partitura, para quem está partindo totalmente do zero, tá bom? E se você já sabe alguma coisa, se você já é experiente nisso, se está no nível muito básico para você, é só esperar um pouquinho as próximas lives, que elas serão um pouco mais, né? A gente vai avançando gradualmente, um pouquinho de cada vez. Beleza. Feita essa enorme introdução, deixa eu botar isso aqui. Tcharam! Bom, feita essa enorme introdução, então a gente tem aqui esse layout, essa tela que eu preparei, né? Então a gente tem aqui as teclas, logo acima uma pauta, né, aqui do programa do computador que eu vou usar para a gente falar sobre isso. Então, o começo do que eu quero falar, a primeira coisa que eu quero falar é sobre o teclado, né? Quando eu digo teclado, eu também quero dizer piano acústico ou teclado. Porque normalmente a gente fala teclado, a gente está falando de teclado digital, né? Teclado elétrico, que você liga na tomada e ele funciona, certo? Mas o teclado também é o nome da parte do piano que tem as teclas, né? Também é o teclado do piano. Então, quando eu digo teclado, você aplica tanto a teclado digital quanto acústico. Então, como é que a gente se acha aqui nesse emaranhado de teclas brancas e pretas? Percebe que existe um padrão de teclas pretas, né? 3 teclas pretas aqui, aqui tem 2, aí aqui tem 3 de novo, aí aqui tem 2 de novo, e aqui tem 3 de novo, né? Aqui tem 3 de novo. Aqui eu só estou gravando uma parte do meu teclado, né? Ele é maior do que isso, ele tem aqui todas as 88 teclas, né? Mas esse padrão se repete, tá? Depois dessas 3 aqui, não dá para você ver, mas tem 2, depois 3, 2, 3, 2. Está sempre alternando entre 3 e 2 teclas pretas, beleza? Encontrando aqui um grupo de 2 teclas pretas à esquerda dessa tecla preta aqui, temos a nota Dó, ok? Esse aqui é o Dó. E isso sempre acontece, tá? Sempre que você tem aqui, ó, grupo de 2 teclas pretas, à esquerda, tecla branca aqui coladinha, é um outro Dó também, tá? Caso você não esteja muito familiarizado com a coisa das notas musicais, as notas musicais elas acontecem em ciclos, né? Você tem Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, e depois volta para o Dó de novo e vai, né, ficando mais agudo ou mais grave, se estiver indo para baixo. Então, por exemplo, você está aqui, Dó, né? Ó, 2 teclas pretas, Dó. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E aqui, ó, viu? 2 teclas pretas de novo, Dó. Ok? Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Aqui não dá para ver porque... calma aí, deixa eu rapidamente me afastar aqui para vocês verem. Então aqui, viu? 2 pretas de novo. Dó, coladinho. Beleza? Então, a pergunta agora é, como é que a gente encontra esse Dó na partitura, né? Prático, sem prático. Primeiro a gente aprende a localizar e tocar o Dó aqui no teclado, tá? É interessante que você faça, que você acompanhe essa live diante de um teclado, né? Para você poder praticar junto comigo, certo? Então, cadê você? Cadê você? Aqui. Senhoras e senhores, esse aqui é o... Opa! Dó. Ok? Na partitura. Então, para começar a entender como funciona esse negócio de partitura, você percebe que
ela tem sempre essa estrutura aqui, essa grade, né, de 5 linhas. 1, 2, 3, 4, 5 linhas, beleza? E depois a gente fala sobre isso aqui, daqui a pouco a gente fala sobre isso aqui, que é a clave de sol. Muitos já devem conhecer pelo nome, né? E o dó, veja bem, esse dó, especificamente esse dó aqui que eu tô tocando, ele é o dó central. Como você encontra o dó central no seu piano? Ele está mais ou menos no centro, tá bom? Eu não consigo te dizer exatamente onde, porque eu não sei quantas teclas tem o seu teclado, né? Se você tem um teclado ou se você tem um piano, né? Se você tiver um piano acústico, 1, 2, 3, 4. É o quarto dó de baixo para cima. Agora que você já sabe como encontrar o dó pelo padrão de teclas pretas, né? É só você olhar para isso. Tem 4 padrões de teclas pretas. No quarto aqui, você tem o dó central. Beleza? Mas normalmente é o seguinte, você se posiciona o seu corpo mais ou menos na frente, no meio do seu teclado, na frente, evidentemente, no meio, né? E mais ou menos ali, onde tiver o dó que está mais próximo do meio, esse provavelmente, eu espero, será o dó central, tá bom? E o que acontece? Essa nota que está aqui localizada, onde vocês já estão vendo, né? Ou seja, ela está embaixo de todo mundo, embaixo de todas essas linhas aqui, né? Essa grade de 5 linhas, ela não está aqui no meio das linhas. Ela está embaixo de tudo isso. E ela tem uma linhazinha particular só para ela, viu? Que a gente chama de linha suplementar. Tá? Ela tem uma linha só para ela, aqui. Uma linha que passa no meio dessa nota, essa bolinha, tá? Isso aqui é o símbolo para este dó central. Esse dó central não pode ser esse? Não, não pode ser. Tá. Esse aqui é realmente esse símbolo. Fogo de artifício. Esse símbolo aqui, esse dó que fica embaixo das 5 linhas, aqui sozinho embaixo, com uma linha cortando, serve só para esse dó central mesmo. Beleza? Então vamos lá, vamos falar agora que a gente já aprendeu aqui na prática onde fica esse dó e onde fica esse dó na partitura, viu? Primeiro você aprendeu no teclado e agora você aprendeu como ele está representado na partitura. Vou te explicar um pouquinho sobre a clave de sol. Eu até abri uma paradinha aqui no Paint. Então, primeiro queria te mostrar isso aqui. Cadê? Não, isso aqui eu não queria te mostrar, não. Queria te mostrar isso aqui. Então, olha só que legal. Isso aqui é um G, né? Como você pode, como você não precisa da minha ajuda para perceber, né? Essa aqui é a letra G. E o que acontece? Em inglês, por exemplo, né? Quando eles dão o nome das notas, né? O G ele é usado para sol, né? É a nota que representa sol. É a letra, aliás, que eles usam para representar sol. E também serve para nomenclatura de harmonia, né? Quando você quer o acorde de sol, aí você usa G maiúsculo, né? Que é a cifra, a linguagem de cifra. E cadê você? Cadê você? Então, por isso que para a clave de sol, antigamente você simplesmente escrevia assim um G na pauta, né? Que aí você já indicava que era a clave de sol. Bom, com o tempo esse G foi ficando mais estilizado, veja bem. Isso aqui é quase a história da clave de sol, né? O G está aqui, ganhou um chapéuzinho aqui, aí aqui ele ficou mais redondinho, né? E aqui alguém decidiu que era uma boa ideia descer aqui, fazer esse tracinho para baixo. Vai entender, né? Mas acredite se quiser, isso aqui é uma letra G, ou já foi, em algum momento da vida. E se tornou esse símbolo aqui, que nós tanto conhecemos, amamos, tatuamos, usamos em brinco,
etc. E o que eu queria explicar sobre ele é o seguinte: quando a gente vai aprender a escrever a clave de sol, tá fazendo algum curso de música, né? Aliás, é interessante, se você tiver um caderninho de música aí, que você pratique escrever a clave de sol. É uma coisa boba, mas é porque, do ponto de vista do aprendizado, a gente aprende melhor as coisas, a gente fixa melhor as coisas quando a gente escreve, né? Ou quando a gente tenta resumir, sabe? Quando você está assistindo uma aula, se você ficar lá só assistindo o professor, ouvindo o professor falar, você vai reter algum conhecimento. Agora, se você está ouvindo e está tentando escrever aquilo, resumir aquela informação de alguma forma, né? Esse aprendizado ele se potencializa. Então pode parecer bobo, se você nunca tentou até hoje desenhar uma clave de sol desse jeito que eu vou te mostrar, então eu aconselho que você tente, tá? Porque na medida que você faz isso, você vai fixar a informação que eu tenho para te dar agora, que é a seguinte. 5 linhas, ok? Como tem... Bom, a esse conjunto de 5 linhas, nós chamamos de pauta, beleza? São 5 linhas, a gente conta de baixo para cima. Primeira linha, segunda, terceira, quarta, quinta linha, de baixo para cima. E o que acontece? Quando a gente vai escrever a clave de sol, a gente começa aqui, ó, na segunda linha. Fazer um pontinho vermelho aqui na segunda linha. A partir da segunda linha que a gente começa o caracol, ó. Foi aqui, bateu na linha de cima, bateu na linha de baixo, vamos lá para cima, fez a voltinha e passou pelo meio. Consegui. Ó, de novo. Comecei da segunda linha, bati na linha de cima. Essa aqui ficou mais estranha. Bati na linha de baixo, vim aqui, dei a voltinha, desci e fiz o rabinho aqui. Beleza? Por que a gente começa da segunda linha? Né? Agora, é engraçado que também quando eu estava olhando, quando tem essa aqui nesse programa, nesse software, ela não começa exatamente na segunda linha, né? Você vê que ela, enfim, ela começa mais ou menos... Ela, né, é como se começasse, né? Mas ela não segue essa regra que eu falei para vocês, né? Mas enfim, quando a gente aprende a desenhar, né? A escrever a clave de sol, é dessa forma que a gente aprende, né? Começando da segunda linha. Bom, o que acontece? Essa segunda linha da pauta, sempre que você tiver uma nota sobre ela, essa nota será, adivinha, adivinha? Sol. Por isso, clave de sol, né? Clave do latim, muito chique, é chave, né? Como se fosse uma chave de entendimento. Não sei. A chave é uma maneira, né? Vai abrir o seu entendimento para você sacar o que está escrito na partitura, né? É realmente o que te orienta, né? Porque, digamos, se você não tem a clave de sol, se você só tem as 5 linhas, teoricamente você não tem como escrever nota nenhuma, né? Você só consegue identificar a nota a partir do momento que você escreve a clave aqui. Por quê? Porque a clave, ela te diz isso, ela te diz... Essa clave, a clave de sol, te diz que toda nota que estiver sobre a segunda linha, vou escrever outra nota aqui, ó, é a nota sol. Beleza. Que sol? O sol... Aqui, ó, olha no teclado. Logo à direita do dó. Então, se você não conhece a ordem das notas, nunca ouviu nenhuma musiquinha sobre isso, vamos nós. É dó. A tecla logo à direita é ré. À direita de novo é mi. À direita é fá. E depois do fá vem o sol. Então é esse sol aqui, beleza? Esse sol que nós acabamos de desenhar na partitura, que é o sol consequente do fato nós temos uma clave de sol aqui, né? Ele é esse sol aqui que eu estou tocando para vocês, ou seja, é o sol à direita aqui do dó central, tá? E aí, coisa muito importante, aqui o teclado, o piano, né? Enfim, no caso, ele funciona aqui à esquerda. Você tem as notas mais graves, mais graves, e à direita você tem as notas mais agudas, certo? Então, grave,
e agudo, né? Beleza? Então, quando eu estou falando sobre partitura, veja bem que aqui na partitura, o que vai acontecer é que quanto mais alto a nota estiver escrito, né, quanto mais para cima a nota estiver escrita, mais aguda essa nota é. E quanto mais para baixo ela está escrita, mais grave ela é. Como isso se manifesta no piano? Mais grave significa mais para a esquerda. E mais agudo significa mais para a direita. Ó, tô movendo aqui juntinho, ó. Mais grave para a esquerda e mais agudo para a direita. Ok? Então, e também, no caso, o que eu queria realmente dizer é que na partitura embaixo na partitura significa à esquerda no piano e mais em cima na partitura significa à direita no piano, porque eu vou ficando mais agudo ou mais grave, certo? Mais à direita, mais à esquerda. Beleza. Isso para dizer que o Sol, eu quero dizer que é o Sol acima do Dó central. Veja bem, acima, ou seja, à direita, ou seja, mais agudo. Tá bom? Assim, eu estou dizendo isso a título de te justificar, de você entender por que aquela notinha ali é o Dó. Você não precisa se preocupar em aprender todas as notas ali que eu estou mostrando, que eu vou mostrar aqui daqui a pouco, tá bom? Que você precisa se preocupar em aprender no momento é aquela única nota que está lá embaixo das 5 linhas e tem uma linhazinha particular só para ela, que será a nota Dó. É a nota Dó, né? A partir do momento que aqui a gente tem a clave de Sol, beleza? Então, aqui é o Sol, tocando aqui. Então, logo abaixo dele, a gente vai ter o Fá, certo? Que é essa nota aqui. Agora, veja bem que na partitura a gente escreve assim, uma nota na linha, tá vendo? Aqui na segunda linha é o Sol. E se eu quiser escrever um outro Sol, aí eu vou escrever aqui na linha também, viu? Sol e Sol. E outro Sol e outro Sol, tá? Mas se eu quiser escrever uma outra nota, aí eu preciso escrever aqui no espaço logo abaixo ou no espaço logo acima. Sacou? Se eu escrevo no espaço, eu estou falando aqui do Sol, se eu escrevo logo abaixo do Sol, eu tenho Fá. Abaixo do Fá, ou seja, mais à esquerda, Mi. Abaixo do Mi, ou seja, mais à esquerda ainda, Ré. E abaixo do Ré, mais à esquerda, mais grave. Por fim, chegamos ao Dó, que é onde eu, na verdade, queria chegar aqui com vocês. Tá bom? Isso só para explicar onde fica o Dó. Como é que eu faço isso aqui agora? Deixa eu tirar vocês daqui. Aí depois eu explico sobre esses símbolos. Vamos lá para baixo. Beleza. Dito isso, vamos aprender uma outra coisa aqui, que é a fórmula de compasso. Compasso? Outra clave. Vamos ver a outra clave primeiro, tá bom? Então, um grande desafio, realmente, e por isso essa série de lives, assim, é que para você ler partitura como pianista, um dos grandes desafios, grandíssimos desafios que o pianista tem é que ele precisa ler duas pautas simultaneamente, ao mesmo tempo. O que acontece? A maioria dos outros instrumentos, o normal deles é tocar uma nota de cada vez. Né? Se você pensar numa flauta, por exemplo, a flauta, você posiciona os dedos de um jeito, assopra, aí sai uma nota. Aí você posiciona de outro jeito, assopra e sai outra nota. Você não consegue tocar essas duas notas ao mesmo tempo. Né? Ou você está tocando uma nota,
ou você está tocando outra nota, né? O violino é parecido, né? Você tem as cordas aqui do violino, você tem que pressionar as cordas em um determinado lugar e tange com arco, ou com tange não, fricciona com o arco, ou tange com os dedinhos, né? O violino, ele consegue executar mais de uma nota ao mesmo tempo, porque você consegue com o arco tocar mais de uma nota ao mesmo tempo. Mas digamos, isso não é o lugar comum do violino, né? O lugar comum do violino é tocar uma nota e depois a outra. Uma nota de cada vez, né? Agora, o piano e o violão, né? E outros instrumentos parecidos, né? Das mesmas famílias, instrumentos ditos harmônicos, o normal deles, o lugar comum deles, é tocar mais de uma nota ao mesmo tempo, certo? Então, por exemplo, se eu vou tocar uma música no piano, asa branca, né? Vou tocar essa música. Eu provavelmente não vou aprender só isso. Eu vou aprender. Né? Uma combinação entre as mãos. Onde aqui na mão esquerda eu vou estar fazendo algumas notas, e aqui na mão direita normalmente a harmonia, normalmente a coisa se divide dessa forma. Então eu estou tocando mais de uma nota ao mesmo tempo, e inclusive fazendo ritmos diferentes, né? Muita coisa acontece quando você está tocando piano, né? Então o piano ele tem uma certa facilidade que é a emissão de nota, quer dizer, para emitir uma nota no piano, tudo que você tem a fazer é chegar aqui e apertar um botão, apertar uma tecla e a nota acontece, né? Em outros instrumentos isso não é tão fácil. Para aprender a executar, a emitir uma nota no violino, você tem que aprender lá a posicionar o dedo certinho, mexer o arco do jeito certinho, e tudo isso às vezes dá um trabalho. E você, na verdade, você pratica assim muito para tirar um som bonito do instrumento, né? No piano, claro, tem jeito de você tirar um som mais ou menos bonito, mas de modo geral, o jeito de emitir som, né, aqui, é só apertar uma tecla, né? E aí, enfim, isso é uma facilidade. Por outro lado, por conta disso, né, justamente por conta disso, normalmente as músicas para piano, elas não consistem só de você tocar uma nota depois da outra, né, um botãozinho depois do outro. Normalmente você tem que coordenar várias teclas ao mesmo tempo, né, acontecendo. Isso se manifesta também quando você vai ler partitura. E aí é por isso que é complicado, é difícil essa coisa de ler partitura no piano. Eu diria que é uma competência, assim, muito específica, sabe? Nos meus dias de bacharelado, eu percebia que os meus colegas que estudavam outros instrumentos, para eles, ler partitura, assim, à prima vista, era coisa muito mais simples. Era coisa assim, vamos ler, vamos ler tal coisa, né? Às vezes marcava um ensaio música de câmara, e aí a gente... Música de câmara é música em conjunto, né? Música com mais de um instrumento. E aí a gente marcava para ensaiar uma peça específica. Aí beleza, eu levava aquela partitura para casa, eu estudava, entendia, não sei o que, praticava. E aí quando chegava no ensaio, era muito comum que o violinista, o da viola, o violoncelo, eles até deram uma olhada na partitura, mas para eles um primeiro ensaio significa uma primeira leitura. Eles vão ler juntos lá a partitura ao vivo, quem sabe faz ao vivo, entendeu? E é claro que o pianista, na medida que ele vai estudando, ele vai desenvolvendo também essa habilidade. Mas é uma habilidade que vem com mais trabalho, né? Ela vem com um trabalho, quase que é um trabalho específico que o pianista precisa desenvolver para conseguir ler à prima vista, né? Ler à primeira vista a partitura. Ou seja, eu nunca vi tal música, aí bota a partitura na minha frente e eu consigo tocar razoavelmente bem, né? Isso é um trabalho específico que a gente faz. Porque isso é difícil de um jeito especial pra gente, na minha opinião, né? Na minha opinião. Bom, agora vamos ver isso que eu acabei de falar. Agora a gente tem, olha só, que tragédia. Isso é uma tragédia, gente. A gente tem duas pautas.
tá? Aqui a pauta de cima com 5 linhas e aqui a pauta de baixo com 5 linhas também. A pauta sempre tem 5 linhas, tá? Aqui na pauta de cima a gente tem a clave de sol. Eu vou colocar inclusive aqui o nosso dó, o dó de baixo. Esse dó aqui, beleza? Que é o que a gente acabou de aprender, que é esse dó aqui. Maravilha. Nesse exercício de leitura, eu queria só fazer, realmente, só usar essa nota aqui nessa pauta. Ou seja, sempre que tiver uma nota escrita nessa pauta, vai ser um dó. Ok? Sempre vai ter dó aqui. Tá? Nesse primeiro exercício. Mas eu acho que é interessante que, como a gente está aprendendo leitura de partitura para o piano, que desde o começo, desde o primeiro exercício, você se preocupe em aprender com as duas mãos. É muito comum que em métodos de piano ou cursinho, escola ou até com professor particular, quando você vai aprender, primeiro você aprende só a clave de sol, né? E depois você aprende a clave de fá. E o que normalmente acontece são alunos com deficiência na vitamina Fá, alunos que não conseguem, que não têm nenhuma intimidade com a clave de Fá, né? Ou seja, com essa pauta de baixo, viu aqui? Nem falei, né? Eu tô pulando etapas. Mas enfim, importante você começar, na minha opinião, já lendo assim com duas pautas, porque essa é a maneira padrão de ler música, ler partitura no piano. Então vamos lá. Da mesma forma que eu falei aqui da clave de sol, a gente tem essa aqui embaixo, que é a clave de fá, né? Então, como sugere, né? Como eu desenhei aqui minha obra de arte aqui, né? Se vocês se lembram, né? Aqui, ó, eu começo na segunda linha, venho aqui e tal. A clave de sol, ela nomeia essa linha aqui, que é a linha do sol. Bom, a clave de fá é o seguinte, quando a gente vai desenhar, e aqui ela tá no programa aqui, ela parece bem mais didática do que a clave de sol. Ó, realmente tem um ponto aqui, tá vendo? Na quarta linha. Sempre de baixo para cima, hein, gente? 1, 2, 3, quarta linha. Então, quando a gente vai desenhar a clave de fá, eu aconselho que você faça isso também, se você tiver um caderninho aí, lembra aquela parada toda, que se você escreve, né, isso é melhor para você reter a informação, tá? Então, ó, na clave de fá, a gente não começa a desenhar na segunda linha, não. A gente começa a desenhar aqui na quarta linha. Começou na quarta linha, bateu na linha de cima e aí vai até aqui o final. Tipo um caracol, aquela coisa da sequência Fibonacci, né? Tá aqui. A gente faz isso, tá? E a clave de fá, ela tem dois pontinhos aqui. Um pontinho aqui e um pontinho aqui. Veja que no meio desses dois pontinhos passa a quarta linha da clave. E aí, quando você tem uma nota que ficou bem feia, de novo, quando você tem uma nota aqui na quarta linha, na linha, tá? Muito importante, quando a gente está falando de partitura, a nota pode estar na linha ou no espaço, né? Assim como você tem 5 linhas, consequentemente você tem 4 espaços. Um espaço, 2 espaços, 3 espaços, 4 espaços. Ou seja, espaço entre uma linha e outra, né? Essa nota aqui, como vocês já devem ter deduzido, ou não, é a nota Fá, tá? Ela está passando aqui na quarta linha. E aí que vem a informação traumática, né? É que aqui, por exemplo, na clave de sol, se eu escrevo uma nota aqui, na quarta linha, adivinha só, essa nota não é Fá. É uma outra nota, entendeu? Então, isso é confuso às vezes, muito comum, quando a gente está começando a aprender, é confundir as pautas, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Aqui na pauta de cima, onde está a clave de sol, se eu escrevo uma nota aqui nessa linha, ela é uma nota, tá bom?
se aqui na clave de Fá... Oxi. Fogos e mais fogos. Se aqui na clave de Fá eu escrevo de novo uma nota aqui na primeira linha, ela não é a mesma nota que essa nota, é uma nota diferente, né? Então, quando você tem assim duas pautas com claves diferentes, as notas vão ser notas diferentes, mesmo que elas estejam na mesma linha. Mas, enfim, se estiver na pauta de baixo ou na pauta de cima, né? Isso às vezes pauta de baixo ou pauta de cima. Tá? Isso às vezes é um pouco confuso. Às vezes não. Isso é a confusão. Mas beleza, a gente consegue. Bom, a nota que eu quero começar aqui na clave de Fá é a nota Lá, que vai ser escrita aqui. Então, olha só. Temos o Dó aqui no piano, tá bom? A ordem das notas ascendente, né, do mais grave para o mais agudo, a gente normalmente sabe por conta de várias musiquinhas que a gente aprende na infância, ou só essa informação mesmo, ela é bem conhecida, que é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E Dó de novo, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. E é interessante que você pratique dizer essas notas ao contrário. Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Tá? Te ajuda a encontrar as notas no teclado na medida em que você for precisando fazer isso. Por quê? Porque, por exemplo, aqui a gente tem o Dó, esse Dó. Para encontrar essa nota aqui, o que você vai ter que fazer no teclado? Você tem o Dó, à esquerda, ou seja, abaixo, mais grave, né? Naquela direção ali. Você tem o Si, que vem antes do Dó, e mais uma teclinha para lá, você tem o Lá. Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Tá? Dó, Si, Lá. Esse Lá aqui, que fica abaixo ou à esquerda do Dó central, é justamente esse Lá que nós acabamos de escrever na clave de Fá. Então perceba uma coisa, se você não percebeu ainda, isso é coisa muito importante, muito importante. A clave de Sol, ela vai ser usada para escrever aqui, essa pauta aqui de cima, tá vendo? Que tem a clave de Sol. Você normalmente vai escrever aqui as notas mais agudas, porque veja bem, essa nota que está aqui embaixo de todo mundo, com uma linha só para ela, é o Dó. Então, se eu escrevo para cá, eu vou ficando mais agudo, cada vez mais agudo, cada vez mais agudo. Entendeu? Então, normalmente aqui, a pauta que tem a clave de Sol, normalmente não, né? A pauta que tem a clave de Sol, ela vai servir para essas notas aqui no registro médio agudo. Tá? Sim, normalmente, você pode também escrever notas para lá, depois eu explico como. Mais tarde, um dia, quem sabe. Mas enfim, mas de modo geral, via de regra, tá? Ela serve para as notas mais agudas. E a clave de Fá, olha aqui, que é essa nota que está aqui em cima, na última linha da pauta, ela é o Lá. Então, se eu quero usar aqui, né, a pauta, né, ou seja, esses espaços e linhas aqui, todos maravilhosos à minha disposição, prontos para serem usados, né, eu vou ficando mais grave. Então a clave de Fá ela serve para escrever notas mais graves, no registro médio grave, tá? Isso vai ter uma implicação crucial para o pianista, assim, isso significa uma coisa assim crítica, importante. É que normalmente, e esse é um normalmente que tem muitas exceções, tá? Muitas exceções, mas digamos, idealmente, a pauta que estiver com as notas com a clave de Sol, que nesse caso, veja bem, é essa pauta aqui sempre da parte de cima, tá? Como se fosse 2 andares, tá? Andar de baixo aqui com a clave de Fá, andar de cima com a clave de Sol. As notas que estão aqui nessa pauta de cima, como ela está com a clave de Sol aqui, normalmente essas notas a gente vai executar com a mão direita. Por quê? Porque quando eu me sento aqui no piano para tocar, veja bem, a minha mão direita, ela tá aqui para os agudos. Cadê? Deixa eu botar aqui para vocês verem. A minha mão direita, ela está aqui, ó, na direção dos agudos, para lá, ó. Ela está indo para a direita, justamente, viu? À direita do piano, né? E a mão esquerda, ela vai estar aqui mais do meio
para a esquerda do piano, ou seja, em direção às notas mais graves. E vocês já viram que a clave de Sol, normal, a gente usa para escrever essas notas do registro médio agudo e a clave de Fá do registro médio grave, como por uma questão anatômica, né? A questão de como a gente se senta no piano para tocar, a mão direita fica, evidentemente, né, à direita e a esquerda fica à direita, né? E a esquerda fica à esquerda. Tá bom? Então, por conta disso, agora, isso é uma coisa que muitos alunos às vezes tomam isso como uma verdade absoluta, mas também não é assim, porque percebe que aqui a clave de Sol, né? Enfim, a mão esquerda tá mais ou menos aqui, e a mão direita tá. Não, contrário, gente, desculpa. Esse negócio de esquerda e direita, para mim, aliás, é um drama, eu sempre confundo. Nos momentos mais essenciais, assim, que eu preciso dizer vira direita, vira esquerda, enfim. Então aqui a gente tem a mão direita e a mão esquerda. Se eu quiser tocar, por exemplo, uma coisa mais aqui pro grave, né? Veja bem que eu tô tocando aqui numa região que está longe desse dó aqui, ó, que a gente já viu que é o dó central, né? Eu tô tocando por aqui com a mão direita. Se eu for escrever essa nota na pauta, né? Provavelmente eu não vou usar a clave de Sol, não. Eu vou usar a clave de Fá aqui em cima também. Eu vou ter uma partitura com duas claves de Fá, né? Sendo que a mão direita ela normalmente vai tocar as notas que estiverem aqui na pauta de cima. Isso sim, isso é quase uma regra, né? Pelo menos é mais perto de ser uma regra definitiva do que a coisa da pauta, né? Tá ficando muito confuso? Talvez. Mas não se preocupa, porque tudo isso que eu estou falando é só uma base para você também não ter essa informação perdida, assim, essa informação muito simples, porque na verdade as informações que eu quero passar hoje são informações muito simples, muito básicas, que são onde você encontra a nota Dó na partitura. Vou falar de novo, já falei várias vezes. Embaixo aqui, né, de todas essas linhas, aqui embaixo, perdida, com uma linha só para ela. E aqui na clave de Fá, a gente vai ter essa nota aqui, que é a nota Lá. Que no caso, ela, diferente dessa aqui, que está embaixo, todo mundo, ela está aqui em cima de todas as linhas. Ela está na última linha, na quinta linha. 1, 2, 3, 4, 5. Na quinta linha. Essa aqui é a nota Lá e essa aqui é a nota Dó. Especificamente no teclado, essas aqui. Tá? E como eu falei tudo isso sobre mão esquerda, mão direita, que é para dizer que esse Dó, então eu quero pedir que vocês toquem com a mão direita. Nesse exercício de leitura que a gente vai fazer. E o Lá, vocês toquem com a mão esquerda. Tá bom? O Dó a gente acha, né? Duas teclas pretas, nota logo aqui coladinha à esquerda é o Dó. Você desce aqui para o Si, Lá, achamos o Lá. Tá bom? Dó e Lá. O Dó a gente vai tocar com a direita, porque aqui na partitura ele está escrito aqui na parte de cima. E o Lá a gente vai tocar com a esquerda, porque aqui na partitura ele aparece no andar de baixo, na pauta de baixo. Pauta de baixo, pauta de cima. Agora que eu realmente gostaria de ver com vocês um primeiro exercício de leitura. Como é que ele vai funcionar, né? Então, olha só. Para tocar, a gente precisa se guiar por uma contagem. Isso é muito importante, né, quando a gente está lendo partitura. Toda música, aliás, ela se orienta por uma contagem, né? Vou chamar essa contagem, depois a gente vai ser mais específico, depois eu vou explicar melhor como a gente comunica isso, os termos, o que é o nome de cada coisa, né? Mas, de modo geral, como eu quero tentar deixar as coisas mais enxugado e mais simples possível, para a gente partir logo para um lado mais prático de tocar, né? O que eu vou pedir é que a gente sempre conte em ciclos de 4. Até 4 você conta, né? Que é muito comum, você ouviu isso em música, né? 1, 2, 3, 4. De novo.
1, 2, 3, 4. E assim vai até o final da música, tá bom? Então, imagina que aqui eu tenho 4 dós. 2, 3, 4. Tá? Se eu consigo colocar aqui. Consigo? 1, boa. 2, 3, 4. Como é que isso vai funcionar? Quando eu conto 1 junto com a contagem do 1, eu vou tocar essa primeira nota. Quando eu conto 2, junto com a contagem do 2, eu vou tocar essa segunda nota. Junto com 3, a terceira nota. Junto com 4, a quarta nota. E o que vai acontecer aqui? Se aqui tiver 4 dós também. Eu não vou contar 5, 6, 7, 8. Eu vou contar de novo. 1, 2, 3 e 4. Beleza? Sempre assim. 1. Então, aqui, né? Por exemplo, no teclado. Então, ó. 1. Opa. Desligou. Ouvindo? Ok. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. E 1, 2, 3, 4. Beleza? Bom, e aí é que vem nosso desafio. É que na mão esquerda a gente vai, como eu já disse, né, tocar junto. Então, tá aqui. 2, 3, 2, 3, 4. Tá bom? Então, aqui, olha só, você tem... Quando as notas estão assim, dispostas, quer dizer, numa mesma linha vertical, né, uma em cima da outra, assim, empilhadas, né? Percebe? Nessa linha assim, o Dó está aqui e o Lá está logo abaixo desse Dó. Aqui poderia não ter nota nenhuma. E aí a gente substitui por esse símbolo, que é uma pausa. Tá? Essa é a pausa equivalente a essa nota, ao tempo dessa nota. Quer dizer, quando eu quero que, em vez de tocar essa nota aqui, essa figura de nota, né? Eu quero silêncio, aí eu vou escrever essa pausa, beleza? Então, por exemplo, aqui, na partitura, eu só toco o Dó com a mão direita. Quando eu contar 1. 1. Quando eu conto 2 aqui, veja bem, eu vou tocar o Dó junto com o Lá. Então, como funcionaria esses dois primeiros tempos aqui, né? Então, primeiro tempo, segundo tempo, terceiro tempo, quarto tempo, né? A gente vai chamar de tempo. Então, veja bem. 1, 2. Viu? No 1 é a nota sozinha, porque aqui embaixo tem uma pausa, e no 2 são as duas notas juntas. É claro que eu estou tocando aqui com uma mão só, mas eu quero que você toque o Dó com a mão direita e o Lá com a mão esquerda. Né? Estou tentando mexer o mouse aqui para apontar na partitura onde a gente está tocando o quê. Beleza. E, por exemplo, se aqui eu também tiro, o que vai acontecer? E tente sempre tocar aí também, tá? Precisar pausar o vídeo, mas pratique essa coisa de tentar ir tocando junto, né? Observando a partitura e fazendo a contagem também você em voz alta. Isso é muito importante. Então vamos lá. O primeiro tempo você vai tocar só o Dó. 1. Segundo tempo, as duas juntas. 2. Dó junto com Lá. Terceiro tempo, só o Dó. Quarto tempo, as duas juntas. Dó com Lá. Ok? Então, 1, 2, 3, 4. Ok? Super simples, né? Se a gente for continuar aqui da maneira como eu escrevi, vai ficar 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Eu sei. É a música mais chata que você já ouviu na sua vida. Né? Até porque ela só tem literalmente duas notas. Mas o objetivo é realmente só, nesse primeiro momento, você se familiarizar com uma nota de cada vez. A gente vai adicionando notas. À medida que a gente adiciona notas, as músicas, né, as peças de leitura vão ficando um pouco menos chatas, né? Um pouco mais interessantes. E essa é a ideia que a gente quer alcançar, né?
ok? Então, como é que a gente vai fazer aqui? Esse retângulo pretinho aqui é uma pausa geral aqui, tá vendo? Significa que nesse momento eu não vou tocar nada aqui na mão esquerda. Então a gente está aqui com 4 notas na mão direita. E aqui eu vou tirar essas aqui também. Então vamos tentar fazer desse jeito, ó. 4 notas aqui na mão esquerda, aí depois 4 notas na esquerda. 4 na direita, depois 4 na esquerda. Aí depois como é que a gente vai fazer? Fazer aqui. Aliás, acho que eu posso escrever isso lá em cima, será? Será que ele deixa? Ah, deixa. Então, ok. Continuar aqui, será que funciona? Ah, não. Porque só tem essa pausa. Aí aqui tem um dó também. E uma pausa. Dó e uma pausa. Tá? 1, 2, 3, 4. E aqui eu vou ter o Lá. Uma pausa. Um Lá, uma pausa. Pronto. Vamos escrever assim. Não, mudei de ideia. Escrevendo aqui em tempo real, para a gente executar junto. Não, 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 não. Show! Então como é que isso vai funcionar? Consegui. Tudo junto. Não. Aqui não aparece, né? Pronto, assim funciona. Então, sempre seguindo a contagem, ok? Nesse primeiro compasso, a gente só vai tocar as notas da mão direita, né? Então, 1, 2, 3, 4. Nesse segundo compasso, a gente só vai tocar as notas com a mão esquerda, porque só tem nota aqui na clave de Fá, né? Que nesse caso é o Lá, única nota que nós aprendemos na clave de Fá. Então, 1, 2, 3, 4. Agora, quando chega aqui, como as notas estão na mesma linha vertical, né, empilhadas, nós vamos tocá-las juntas. Então, 1, né? Opa. 1. No 2 não toca nada. 3. No 4 não toca nada. E aqui é um outro padrão, né? A gente vai tocar no 1 só a nota da mão esquerda, que é o Lá. No 2 só a nota da mão direita. No 3 só a nota da esquerda. E no 4 só a nota da direita. E por fim aqui, nesse último compasso, nesse último momento, a gente vai tocar sempre junto. 1, 2, 3, 4. Ok? Vamos lá. Então eu vou tocar aqui, agora sem ficar narrando, né? Eu só vou tocar e contar. Naturalmente você tenta sempre aí tocar junto comigo, tá? Na medida em que eu conto, aproveita que eu estou contando. Mas conte também você em voz alta. Essa é a competência importante, né? E não se esqueça de respirar também. Então vamos lá. 3 e 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2.
Será que eu consigo botar o negócio para tocar enquanto eu toco? Não, mas tá rápido, né? Não tem problema. Então, você pode pausar o vídeo, tá? E ter a partitura aqui, essa imagem da partitura para você. E tenta tocar você sozinho agora, sem me ouvir, né? Tenta fazer sempre essa contagem. Muito importante, essa contagem, eu vou falando mais sobre isso, né? Sendo mais específico sobre, enfim, dar um embasamento teórico melhor para tudo isso que a gente está fazendo, né? Mas o importante agora, que eu preciso que vocês saibam, é que a contagem ela precisa ser uma coisa constante, como se fosse um relógio, sabe? E aí tem o ponteiro dos segundos. O ponteiro dos segundos fica sempre se movendo com constância, né? Com regularidade. Ele sempre fica, né? Então, não fica 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, na verdade, né? Fica 2, 3, 4, 5, 6, 7, certo? Então, é importante quando a gente vai fazer contagem para tocar, que você continue contando como se você fosse um relógio, batendo lá o ponteiro dos segundos, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque se você conta, mas você não conta regular, o que acontece? Você vai fazer assim, né? 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Ok? Então, é importante que você mantenha essa regularidade, né? Não vale, não adianta de nada você contar e tocar junto com a sua contagem se você não consegue manter a sua contagem regular. Isso provavelmente, assim, né, via de regra, quase sempre vai acontecer em momentos que muda o padrão. Por exemplo, você está vendo que aqui nesse primeiro momento tem só notas com a mão direita. Ok, enquanto você só toca as notas com a mão direita, é tranquilo, né? 2, 3, 4. E aí quando você vai mudar para uma outra coisa, é bem provável que aqui, ó, entre esse 4 e esse 1, você deu uma atrasadinha, se essa é a sua primeira vez fazendo isso. Ou até se não é a sua primeira vez. Por quê? Você está lendo aqui, você interpretou essa nota, você viu que essa aqui é igual, essa é igual e mudou. Aí quando muda, a gente dá uma travada, dá um delay, né? E aí a contagem aqui começa a ficar do 4 para o 1, vai demorar mais tempo do que deveria. Então o que você precisa sempre tentar fazer, tá? É ler à frente do que você está tocando. Você está tocando ali o dó, os dós, né? Desse primeiro compasso. Dó, dó, dó. Toquei esse dó, já estou olhando aqui que eu vou ter que tocar com a mão esquerda lá. Então já preparo a mão esquerda, já me preparo para tocar essas notas, tá? Inclusive, quando você for começar esse exercício, você já posiciona os dois dedos. O dedo em cima do dó, o dedo em cima do lá. Você sabe que o dó é a direita e o lá é com a esquerda, ok? Então, sempre que aqui na partitura você for mudar o raciocínio, por exemplo, aqui estou tocando lá, vários lás. Aí aqui é uma coisa completamente diferente do que aconteceu nos dois primeiros compassos, né? Aliás, o nome, né? Tá vendo que a gente divide a pauta aqui com essas linhas verticais aqui, né? Tá vendo? Aqui tem um grupo de 4, um grupo de 4, um grupo, e assim sucessivamente. Então, esse espaço aqui é o compasso. Primeiro compasso, segundo compasso, terceiro compasso, quarto compasso e quinto compasso. Essa música tem 5 compassos, viu? 2, 3, 4, 5. E cada compasso tem 4 tempos. Isso só a título de nomenclatura, né? Para já começar a introduzir esses termos, esses nomes, para que a gente vai trabalhar mais também no futuro, né? Mas, então, muito importante. Quando muda, por exemplo, aí daqui para cá muda. Né? Aqui você já vai tocar o quê? No primeiro tempo, as duas juntas. No segundo tempo, pausa. No terceiro, as duas juntas. No quarto, pausa. Mas aí, para você entender isso, né? Até você entender isso no momento que você está tocando ali ao vivo, é bem provável que, de novo, entre essa contagem aqui do 4 para essa contagem no 1, você deu uma travada aqui. O que é super natural. Mas você tem que perceber isso, né? A coisa de tocar a música é muito sobre autopercepção, né? Você tem que ficar atento a como você está fazendo as coisas, né?
atenta se você está atrasando aqui nesse. Eu já estou antecipando para vocês os lugares onde isso é bem provável que vai acontecer, né? Sempre na mudança de compasso. Por quê? Porque nessa pequena música muito chata que nós estamos fazendo, cada compasso tem um padrão diferente. Aqui, por exemplo, você vai ter primeiro a esquerda, depois a direita. Primeiro a esquerda, depois a direita. Pausa aqui, pausa aqui, pausa aqui, pausa aqui. Ok? E com isso, enfim, essa mudança é, ela é sempre um ponto um pouco crítico, né? E é justamente aqui que eu preciso de muita concentração de vocês para manter o pulso, né? Então, mais um termo aí para para nossa coleção, que novamente, né? Eu vou como é que é a palavra? Dissecando, né, mais nos próximos vídeos, né? Então, pulso é essa coisa constante que fica batendo na música. É o tempo que está lá constante, ok? Quando eu falo de tempo, eu estou falando de 1, 2, 3, 4. Quando eu falo de pulso, eu estou falando de todos eles, daqui ou daqui ou daqui, de uma coisa que perpassa toda a música, né? É um termo geral para falar de todos esses tempos. 1, 2, 3, tá, 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 tá. Como se eu fosse sempre contando, mas sem dizer número específico, sabe? É pulso, né? Depois vamos falar melhor sobre isso. Ok? Então, tenta você aí, tá? Tocar, faz esse exercício. Me diz depois se você conseguiu, né, fazer. Me diz se você ficou confuso. Escreve aí para mim, eu quero saber o que você achou dessa tentativa aqui de primeira leitura, tá? Que eu tentei fazer bem básico. Veja bem que o objetivo dessa live, que se tornou 2 lives, né? Seria realmente essa coisa de a gente fazer essa primeira leitura aqui, uma leitura onde você realmente senta no piano e toca, apesar de ser muito básica, e você já consegue se familiarizar com 2 notas da partitura, o Dó e o Lá, sabendo que esse Dó a gente vai tentar, né, nessa leitura aqui, tocar com a mão direita e esse Lá com a mão esquerda. Vai ser sempre assim, esse Dó aqui com a mão direita e esse com a esquerda? Não, definitivamente não, tá? Não, não. Mas para essa leitura, para essa música específica, a gente vai fazer dessa forma, né? E cada música vai ter uma abordagem diferente, certo? E, e é isso. Muito feliz de ter concluído aí essa etapa com vocês. Semana que vem, Natal, mas nós teremos uma outra live aí também sobre leitura, né? Ou talvez até essa semana, eu vou entender ainda como é que eu vou conseguir produzir, né, esses vídeos. Ver também, na medida em que isso é interessante para vocês, como vocês reagem, né? Então é muito importante que vocês se manifestem, que vocês curtam, né? Que vocês comuniquem se isso está sendo um conteúdo relevante, interessante para vocês, né? Que é para eu poder continuar produzindo, certo? E de resto é isso. Muito obrigado a todos aí que estão assistindo, tá? Muito agradecido mesmo. E até breve. Continue estudando. Não esqueçam de estudar. Estudar piano é muito importante.